Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no início da nova semana. Nós estamos hoje no dia 19 do mês de setembro do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 13 do mês de Tishrei, do ano 5782. Ao pôr do sol de hoje, nós entramos na véspera de Sukkot, a festividade de Sukkot, conhecida também como a festa das tendas ou dos tabernáculos. Então, essa semana nós estaremos aí envolvidos, no sentido de estarmos lendo, estudando sobre Sukkot, as mensagens de Sukkot, o que tem para nós, o seu significado, a sua história. E nesse sentido nós estaremos aí dentro desta semana conectados com Hag Sameach Sukkot, a festividade de Sukkot, uma feliz festa de Sukkot a você, a sua casa, a sua família, e que nós possamos aí ver os aprendizados que nós temos nessa festividade, quais as lições que estão conectadas conosco, Berenor, para esses dias especiais de Sukkot. Saímos de festividade de Rosh Hashanah, o início do ano novo, e ficamos entre os 10 dias de arrependimento, que também estão conectados ao juízo. Chegamos em Yom Kippur, e agora estamos indo para o 15º dia, onde inicia-se a festividade de Sukkot. Então, ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, é véspera de Sukkot, e ao pôr do sol de amanhã nós estaremos adentrando no primeiro dia dos 7 dias de Sukkot. Na sequência de Sukkot, nós temos o 8º dia, que é o Shemini Atzeret, um dia a mais, que o Eterno pede para estender a festividade, para ter uma comunhão mais íntima com seus filhos. E depois nós temos aí então o 9º dia, que é onde nós estaremos concluindo com Simchat Torah, ou seja, a alegria da Torá, a porção final do nosso ciclo dos estudos de Torá, e automaticamente fechando o 5º livro da Torá, Devarim, palavras, que é a tradução correta, mais conhecido também como Deuteronômio, onde então a 50ª porção, Vezot Haberachar, será o fechamento do ciclo dos estudos de Torá e automaticamente o início do novo ciclo dos estudos de Torá, com o primeiro livro, Bereshit, e com a primeira porção que leva o mesmo nome, Bereshit, no princípio, ok? Vamos a princípio então vermos qual é a mensagem do Rebbe para nós hoje, dia 13 de Tishrei, do ano 5782, ok? Então a sabedoria do Rebbe fala conosco hoje, dizendo a seguinte questão: o Rabi Isreneuer Zalman de Liad, mais conhecido como o Rabi Zalman de Liad, que foi o primeiro Rebbe da dinastia Lubavitcher, conduzia o serviço de Yom Kippur, o dia mais sagrado do ano. Encontrava-se em pé, envolto em seu chale de oração, inteiramente absorto na união da alma com sua fonte. Cada palavra da reza que pronunciava era como fogo, sua melodia e fervor levavam a comunidade inteira a viagem mais elevada e profunda do espírito. Então, de repente, o Rabi Zalman de Liad, ele parou a sua prece, virou-se para a porta, em direção à porta, ele tirou o seu chale de oração e saiu da sinagoga. Com a congregação, ficou ali não entendendo nada, boquiaberto pelo procedimento do Rabi Zalman de Liad. Então a congregação toda saiu atrás dele para ver o que estava acontecendo. Então
ele encaminhou-se velozmente até as cercanias da cidade, chegou a uma casa pequena e escura, de onde se ouvia o choro de um recém-nascido. O rabino entrou na casa, cortou um pouco de lenha, acendeu o fogo, cozinhou uma sopa e cuidou da mãe e do bebê, que jaziam desamparados na cama sós. Em seguida retornou à sinagoga e ao êxtase de suas preces. Portanto, o Rebbe Menachem Mendel, ele traz a seguinte conclusão deste fato. Note que o rabino tirou o seu chale de oração para ajudar alguém. Você tem de sair de seu mundo de rezas e meditação e entrar no mundo da outra pessoa. Você não pode ajudá-la de cima, só de dentro. Ou seja, o aprendizado do nosso Rebbe Menachem Mendel aqui está conectado diretamente ao que é o judaísmo, que é realmente ação, não palavras jogadas ao vento, mas é ação. Naquele momento em que o Rabi Zalman de Eliade estava na sua conexão com o Eterno, na festividade de Yom Kippur, naquele momento ele recebeu uma revelação da parte de Hashem e ele simplesmente tirou o seu chale de oração e ele se dirigiu em direção à casa que lhe foi revelada que algo estava acontecendo e que pessoas estavam precisando da sua ajuda. E ele imediatamente, para suas preces de Yom Kippur, o dia mais sagrado dentro da vida judaica, ele tira o seu chale, sai da sinagoga e vai em direção a uma casa que está mais para fora da cidade. E o povo ali que estava na sinagoga não entendeu nada, não sabia, foram atrás dele. E eles perceberam que ele adentrou naquela residência e eles foram atrás. E eles perceberam que aquela residência estava às escuras. E ali havia uma mãe que tinha acabado de dar à luz ao seu filho. E ele imediatamente, o Rabi Zalman de Eliade, ele corta a lenha, faz o fogo na lareira, então há luz e calor dentro da casa. Imediatamente ele prepara então realmente o fogo ao fogão e imediatamente ele prepara uma sopa para dar à mãe, aquela mãe que tinha acabado de dar à luz a uma criança. E depois que ele tomou todas as devidas e todos os cuidados para que a mãe e a criança permanecessem bem, ele então retornou para a sinagoga e para as suas preces. E então dessa forma, o nosso Rebbe Menachem Mendel, relatando este fato, ele diz que para ajudar alguém, você tem que sair do seu mundo de rezas e você precisa entrar no mundo da ação. Você só pode ajudar alguém se você se envolver com essa pessoa. É você estar fazendo parte da vida dela, no sentido de que as dificuldades, os anseios, as provas que aquela pessoa está passando, nas suas necessidades básicas, você se envolve com isso. E então você vai, de fato, ajudar alguém. E isto é ação. E isto é cumprir mandamento divino. Dentro desse aspecto, amados, nós estamos exatamente nesse período todo, o período de Rosh Hashanah, o período de Yom Kippur, e agora nós vamos entrar no período de Sukkot. Nos 7 dias de Sukkot, nós temos a festividade que é conhecido como a festividade das tendas ou dos tabernáculos no mundo religioso. No mundo religioso lá fora, né? E dentro desse aspecto aí, nós entramos então em Sukkot,
nós começamos a entrar num período de festividades de muita alegria. Porque 7 dias são de Sucote, o 8º dia é o Shemini Atzeret, o 8º dia. Nesse 8º dia, é um dia a mais que o pai, ele pede para os filhos ficarem mais um dia com ele na festividade. Prolongar um dia a mais de alegria junto com o pai. O 9º dia é o dia de Simchat Torah, é o dia da alegria da Torá. É nesse dia que se lê a última porção da Parashá Vezot Haberahar, esta é a bênção. Fecha-se o 5º livro dos estudos de Torá, Devarim. Completa-se o 5º livro, completa-se o ciclo dos estudos de Torá. E ao mesmo tempo, automaticamente, sem interrupção, sem espaço, sem brecha, né? Significando assim, não há vaga, ou não há espaço vazio, espaço vago entre o encerrar de um ciclo de estudos de Torá e um novo ciclo de estudos de Torá. Porque no princípio da semana em que nós vamos estar no período intermediário para o 7º dia de Sucote, o 8º dia, Shemini Atzeret, e automaticamente Simchat Torah, que nós estaremos vivenciando exatamente na quarta-feira, dia 29 de setembro, ou seja, no pôr do sol da terça-feira, dia 28 de setembro, até o pôr do sol da quarta-feira, dia 29 de setembro, nós estaremos em Vezot Haberahar. Então, nessa semana, no primeiro dia, no dia 26, nós já começamos automaticamente a estarmos envolvidos com o primeiro livro dos 5 livros da Torá, Bereshit, no princípio, popularmente conhecido como Gênesis, e já estaremos envolvidos com a Parashá semanal, que é Bereshit, no princípio, que a primeira porção leva o nome do próprio livro do novo ciclo dos estudos de Torá. Então, nesse aspecto, nós estaremos já envolvidos com o novo ciclo dos estudos da Torá, com o primeiro livro dos estudos da Torá e automaticamente com a primeira porção, que leva o nome Bereshit. Quando nós chegamos então no 8º dia, Shemini Atzeret, mais um dia junto ao Pai, na festividade de Sukkot, vamos para o 9º dia, Simchat Torah, a alegria da Torá. Então, nessa transição, né? Encerramento, início, né? Nós estamos conectados com o novo ciclo dos estudos de Torá. Então, isso significa que não há espaço vago, espaço vazio. Por quê? Porque a nossa mente, né, como diz o famoso ditado, né, mente vazia é oficina do maligno. Então não há espaço vazio para justamente não ter nenhum tipo de problema. Então, nesse aspecto, o Rabino, né, o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele nos fala exatamente que nós precisamos entrar no mundo da outra pessoa para poder levar de fato a unidade e a unicidade de Hashem. Então nós temos aí Sukkot, que vamos iniciar, e amanhã ao pôr do sol, e isso significa que nós estaremos nessa festividade de Sukkah, né, construindo a Sukkah, uma tenda, vem mostrar para nós que a nossa confiança, ela tem necessidade para estar conectada na emuná, na confiança em Deus. Então a Sukkah, a tenda, né, a barraca, ela é de forma rústica, né,
ela não tem uma grande estrutura e, portanto, ela não tem ali uma segurança 100%. A Sukkah, a nossa tenda, ela é rústica, ela é simples, né? Ela não oferece nenhum tipo de segurança. Tanto é que o seu teto, ele precisa ser feito de ramos, de galhos, né? Onde você pode ver durante o dia a claridade do céu e as suas frestas trazem realmente o brilho do sol para dentro da tenda da Sukkah. E à noite você pode, através do teto das suas falhas, você pode contemplar o céu, as estrelas, a lua. E nesse sentido mostra que a sua Sukkah, ela é não somente rústica, mas ela é frágil. E por ser frágil, a sua confiança está não na Sukkah, mas ela está no Criador. Por isso, realmente a nuvem de glória do Eterno revestiu o povo durante a jornada do deserto. Então o povo, eles viam as nuvens da glória de Deus envolvendo todo o povo. E ali eles estavam protegidos, completamente protegidos contra todo e qualquer mal, estavam protegidos contra toda e qualquer investida, seja de qual fosse o inimigo, estavam apenas na confiança absoluta em Deus. E nesse aspecto, quando nós nos envolvemos em ajudar alguém, nós reconhecemos que só Deus pode nos capacitar para ajudar alguém e somente Deus pode, de fato, fazer surtir efeito positivo a nossa ação em benefício de alguém. Caso contrário, é tudo em vão. Então, por isso, Sukkot, né, a festividade de Sukkot, com todos esses envolvimentos, também nós temos dentro de Sukkot uma das características, que é exatamente praticarmos tzedakah, atos de bondade, principalmente sobre questões nobres, onde estão pessoas envolvidas, né, ou sinagogas, ou comunidades regionais, envolvidas realmente com as coisas nobres, o estudo da Torá, as questões sociais, para poder ajudar, socorrer os pobres, necessitados, os destituídos, os órfãos e as viúvas. Então, por isso, amados, nós iniciaremos, né, no pôr do sol de amanhã, os 7 dias de Sukkot, e começa aqui um princípio de festividades com grande alegria. E essa grande alegria está exatamente na emuná, na confiança em Deus, não naquilo que possuímos. Está conectado diretamente também a tzedakah, porque quando nós ajudamos alguém e nós contribuímos com as nossas doações, nós estamos simplesmente reconhecendo que tudo pertence a Deus. Nada é nosso. Nada nos pertence. Apenas Ele nos concede, né, questões para que nós venhamos administrar. Administrar de forma que Ele, o nosso Deus, seja honrado, Ele seja reverenciado, Ele seja adorado como deve ser. Então, amados, né, Sukkot é algo majestoso. É mais uma oportunidade que Deus nos concede de podermos realmente cada vez mais podermos estarmos aí conectados com o Eterno através das festividades ao Eterno, que nos faz realmente cada vez mais ligados, conectados com Deus. Ok? A Cibele Ludmilla, lá de Lisboa, Portugal, está dizendo, né? Resumindo, lembra um cenário romântico e a expressão, um amor e uma cabana, né? Verdadeiramente né? Por isso que Shir Hashirim, né, o cântico dos cânticos, expressa esse amor, Salmos expressa esse amor, o próprio Eterno, ele revela o seu amor
através da Torá, né? Então, de fato, como nós estamos saindo, né, de Elul, entrando em Rosh Hashanah e Yom Kippur, e nós vemos aí, né, aquele momento precioso, muito cheio e transbordante de amor, em que o rei vem para o campo e está ali conectado com o seu povo, e o seu povo pode se conectar mais facilmente, né, com Deus. Por isso eu sou do meu amado é meu, né, a expressão preciosa e maravilhosa desse período todo. Então aqui também em Sukkot, né, a festividade da cabana, da Sukkah, ela mostra essa realidade aí, né? Então é família, né, família, casa, ela comunidade, né, a proximidade de uma pessoa com a outra, toda ela tem um cunho, né, muito elevado, né, usando essa questão de cenário romântico, né, mas num nível bem elevado de grande santidade, onde realmente nós podemos desfrutar do amor de Deus e podemos manifestar o nosso amor a Deus, né? Então, por isso, né, amados, dentro desse aspecto aí, né, uma das características aí da Sukkah, por exemplo, né, a sua cobertura, né, ela é de galhos, folhas, né, as suas paredes laterais, né, no mínimo, precisa ter uma parede totalmente aberta, ou a sua maior parte aberta, significando livre acesso de entrar e sair, né? E tem aquelas cabanas ainda que são bem rústicas mesmo, né? Que as 4 paredes é aberta, né? Que nem uma sucá, né? Do casamento, né? Onde tem lá realmente a rupá, onde as 4 paredes são abertas, simbolizando o lar daqueles noivos, né? E que será um lar receptivo, hospitaleiro, com grande e transbordante amor, de conviver o casal, bem como todos aqueles que vierem à casa do casal, né? Poderem vivenciar juntos, né? Esse amor fraterno, né? Então também essa conexão, né, de Sukkot com a Rupá, né, que é o palio nupcial para o noivo. Então a nossa festividade de Sukkot, ela é de fato um cenário esplendidamente romântico, um amor muito elevado, com uma santidade muito elevada, né? Por isso que nós não podemos perder as oportunidades que Deus nos dá de podermos realmente vivenciar esse amor com Deus, né? Então, amados, vamos juntos nessa jornada aí, né, da nossa festividade de Sukkot, ok? Baruch Hashem. Então temos aí, né, a Cibele Ludmilla, Lisboa, Portugal. Temos aí a Lucimara Rodrigues, Marília, né, a nossa região aqui do interior de Bauru, o Jusélio Tavares, lá de Cachoeira Paulista, né, cidade de Silveiras, interior de São Paulo, o Luiz Ribeiro, que é lá de Itaquera, Grande São Paulo, o Elias, que também é da Grande São Paulo, né, quem mais está aí? A Malu, do Distrito Federal, Brasília. Ok. O Paulo e a Renata Xavier, que é daqui de Pirajuí, também estão aí conectados, Baruch Hashem, né? Então vamos ler uma das porções referentes a Sukkot. Então a leitura nossa que vamos fazer hoje, né, na Torá, sobre Sukkot, está no livro de Números, Bamidbar, no deserto, capítulo 29. Então, Números, capítulo 29, do versos 12 a 16, com os comentários de Irash. Então, vamos ler essa porção que nos fala sobre Sukkot, ok? Então, diz assim, com os comentários de Irash: conforme vos ordenei, celebrareis o 15º dia do 7º mês,
como ocasião santa, isto é, Sucote, em que não fareis nenhum trabalho mundano e celebrareis festa a Deus por 7 dias, né? Além disso, ofertareis uma oferenda de elevação como oferenda de fogo agradável a Deus. No primeiro dia ofertareis 13 touros jovens, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, e todos eles serão sem defeito. Essa oferenda adicional é excepcional. A quantidade de carneiros e cordeiros ofertados a cada dia é o dobro da requerida no primeiro dia de cada mês. E os touros descrevem, né, de 13 no primeiro dia até para o 7º dia, né? O número total de touros, né, vai decrescendo, né, desde o primeiro dia até o 7º dia de Sucote. E no seu finalmente há 70 touros que são levados para o sacrifício durante os 7 dias. Isso faz uma alusão a 70 nações não judias arquetípicas. Essas oferendas as protegem do mal, né? Então, em Sucote, quando havia o tabernáculo em Jerusalém, na festividade de Sucote, desde o primeiro até o 7º dia, começando no primeiro dia com 13 touros, indo diminuindo, e no 7º dia havia uma conclusão de 70 touros que eram sacrificados nesse período de Sucote. E os nossos sábios trazem exatamente essa questão. 70 simbolizam as nações não judias, né? E esta ação dos judeus, essa ação dos israelitas em Sucote, durante todo o tempo da existência do templo, do Beit HaMikdash. Então, em Sucote, era feito essas oferendas com 70 touros, e isso protegia durante todo o ano as nações, para que não houvesse o aniquilamento total das nações. Então, se as nações, mesmo com as suas perversidades, continuarem existindo e continuam existindo até os dias de hoje, graças realmente a esses sacrifícios que eram realizados no grande templo em Jerusalém, os 70 touros, ok? Então, repetindo, o número total de touros é 70, uma alusão a 70 nações não judias arquetípicas, e essas oferendas a protegem do mal. Seu número decrescente faz referência à abolição dos governos não judaicos no futuro messiânico. O número total de cordeiros é 98, e eles protegem os judeus das 98 maldições com que serão ameaçadas durante a entrada na terra prometida, né? Quando fala lá sobre as bênçãos e maldições, né? Conectados a isso também. As nações não judias são simbolizadas por touros, que representam Abraão, pai de uma multidão de nações. Os judeus são retratados por cordeiros, que representam Jacob, o único patriarca cujos filhos foram todos progenitores do povo judeu. Há 2 carneiros por dia, porque os carneiros são mencionados entre os touros e os cordeiros, aludindo, portanto, a um estado intermediário entre os não-judeus, os touros, e os judeus, os cordeiros. Dos filhos de Itsarraque, representado pelo carneiro, um se tornou patriarca dos judeus e o outro não, que é exatamente a questão de Jacob, o cordeiro, e o outro que não se tornou realmente um praticante, né, da fé monoteísta, que foi o caso de Esaú. Visto que os carneiros só estão relacionados a esse estado intermediário, seu número total não tem significado intrínseco como os dos touros e dos cordeiros. E sua oblação será farinha fina misturada com azeite de oliva, como prescrito, 3/10 de efá para cada touro, para os 13 touros, 2/10 de efá para cada carneiro, e para os 2
carneiros, né? E 1/10 de efá para cada cordeiro, para os 14 cordeiros, ofertai a libação prescrita para cada animal. Ofertareis também um bode jovem como oferenda de pecado, além da oferenda de elevação matinal contínua, sua oferenda de farinha e sua libação. Ademais, todos os dias de Sucote derramareis oferenda de água sobre o altar, né? Sucote, Shemini Atzeret, Simchat Torah, também tem conexão com água, né? Então, por isso aqui também faz menção sobre a questão das oferendas de farinha e sua libação, né? Ademais, todos os dias de Sucote derramareis oferenda de água sobre o altar, né? Durante todo esse período de Sucote, Shemini Atzeret e Simchat Torah. Então, a festividade de Sucote, ela também está conectada exatamente à água, né? Porque é um período em que é outono e inverno para, geograficamente, para Israel, o Oriente Médio. Esse período aqui entra um período de 6 meses, que está conectado ao outono, né? ao outono e inverno. Então, é um período em que as chuvas, elas são à base de tempestades, né? O perigo, né, de um intenso frio, aí vem gelo, neve, aquelas coisas todas, né? Então, é um período em que se pede para que Deus envie água, quer dizer, envie chuvas, mas que não permita que venha trazer estragos, né, as chuvas, mas que as chuvas venham como as chuvas da Torá, né, que sejam bem temperadas, que elas sejam pacíficas e que elas venham realmente para irrigar a terra e dar fruto, e não trazer danos à terra. Então é um período em que realmente as preces também elas são nesse sentido, para que Deus, que é o Criador de todas as coisas, Ele é o soberano sobre todo o universo, e tudo está submisso a Ele, porque Deus é tudo, tudo é Deus. Então, obviamente, as preces são dirigidas ao soberano do universo, ao único Criador, ao único Deus e Salvador, para que Ele realmente não permita que as chuvas sejam realmente destrutivas, né? Dentro desse aspecto aí, né, falando de uma forma para as nações, né, que os não-judeus, os Beneinor, eles estão conectados exatamente com as nações, né, representado aqui pelos 70 touros. Então, para as nações, né, nós temos a responsabilidade diante do Eterno de realmente nós elevarmos as nossas preces não somente para Jerusalém e o povo israelita, mas nós temos que elevar as nossas preces para as nações e para o nosso país. Por exemplo, o nosso país está enfrentando um período de seca, a pior seca dos últimos 91 anos, que os especialistas estão aí anunciando, que poderá haver racionamento de água e poderá inclusive termos problemas de blackout, de energia elétrica, cair a energia elétrica e por aí afora vai, né? Então, os especialistas estão dizendo que poderá acontecer tal situação no nosso país. Então, é um momento propício também para nós estarmos elevando a Deus as nossas preces em favor de que esse é um período das águas. Por quê? Porque ela representa a Torá. A Torá, uma das características da Torá, ela é comparada à água. E justamente uma água boa, uma água que vem com moderação para molhar, irrigar a terra e fazer com que a terra dê os seus frutos. E assim todo ser humano e todo ser criado possam se alimentar
realmente dos produtos da terra. Então também, amados, né, é um período, principalmente a partir do pôr do sol de amanhã, que estaremos no primeiro dia de Sucote, é importante nós também estarmos pedindo a Deus, elevando a Deus as nossas preces em favor das nações e automaticamente em favor do nosso país, justamente dessa questão dessa crise hídrica que nós estamos enfrentando, né? Então, vamos pedir ao nosso Deus misericórdia e o seu favor em benefício da nossa nação, do nosso povo, ok? Baruch Hashem. Então, amados, dentro desse escopo aí, nós temos aí a questão da nossa festividade de Sukkot, né? As leituras que nós temos aí, que é essa que acabamos de fazer em Bamidbar, capítulo 29, versos 12 a 16, né? A partir de amanhã nós estaremos fazendo aí leituras ligadas ao livro de Levítico, Vaikra, do capítulo 22, verso 26, até o capítulo 23 e o verso 44 também. Nesses dias estaremos fazendo essas leituras referente a Sukkot. Então, dentro dessa questão, né, de fim de ano, Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur, agora Sukkot, Shemini Atzeret, o 8º dia, e o 9º dia, Simchat Torah. Dentro desse aspecto todo aqui, os nossos sábios falam que esses dias, né, são chamados de a santidade anual, né? Então, é um período de santidade anual, ou seja, segundo os sábios falam que há uma grande aura de santidade nesses dias, Rosh Hashanah até Simchat Torah, ok? Então, há uma grande auréola, uma grande atmosfera realmente de santidade. Por isso, a festa do calendário judaico, né? Nós temos dentro dessa questão de santidade, nós temos aí períodos específicos de grande santidade. Então, nós temos o nosso Shabat semanal, a oferenda de Pessah, no dia 14 de Nissan. Temos aí os 7 dias de Pessah, começando em 15 de Nissan. A entrega da oferenda do Homer, a partir da primeira colheita de cevada, no que acontece normalmente no 2º dia de Pessah. O início, né, daqueles períodos de 49 dias, onde fazemos a contagem do Homer, é um período de grande santidade também, que culmina no 49º dia, completando esse período, e no 50º dia nós temos aí então a festividade de Shavuot, outro período de grande santidade, né? Uma lembrança do toque de shofar, que é no primeiro dia de Tishrei, Rosh Hashanah, um grande dia solene de santidade. Um solene dia de jejum no dia 10 de Tishrei, Yom Kippur. A festa de Sukkot, que vamos iniciar a partir do pôr do sol de amanhã, né? Durante o qual devemos aí habitar em cabanas durante 7 dias e segurar as 4 espécies que nós estaremos falando um pouquinho mais no dia de amanhã. Começando então no dia 15 de Tishrei, a festa logo a seguir, o 8º dia, nós temos o Shemini Atzeret, e no 9º dia Simchat Torah. Então Deus declara no 15º dia, né, e os 6 dias que virão na sequência, que são 7 dias de Sukkot, do 7º mês como sendo uma convocação sagrada, né? E, portanto, a leitura descreve as oferendas de Sukkot, que foram levadas no templo aí, resumidamente, aquela questão dos 70 touros, né? Em que fala especificamente para nós, Benenor, que está conectado diretamente com as nações, né? Então, só lembrando aí as 4 espécies, né, que nós falamos aí, ela está conectada diretamente a etrog, que é uma cidra, uma fruta de cidra, né? O lulave, folha de palmeira, a radassa, a folhas de murta,
e aravote, né, que são salgueiros. Então, sobre isso daqui nós vamos falar um pouquinho mais no dia de amanhã, ok? Então, dessa forma, amados, nós estamos aí então nos preparando para Sukkot, né? É um momento muito precioso para nós também, ok? Vamos aí estarmos preparando essa aura, né, de grande santidade para Sukkot, né? Vamos ver algumas coisas a mais aqui que nós podemos falar de imediato, né? Então nós temos aí, dentro desse aspecto aí, a festividade de Sukkot, ela nos fala sobre as barracas temporárias, né, que nos mostra a experiência, né, que o povo israelita enfrentou pelo deserto, né, e dentro desse aspecto aí, as barracas, né, e esse é um dos significados de Sukkot, as barracas para fora de casa, elas são barracas temporárias, né? Uma coisa assim, né, amados, a gente precisa tomar cuidado, né? Tem gente que pergunta assim, eu posso fazer a minha sucá dentro de casa? Você pode fazer, mas não tem significado nenhum. Você faz uma das coisas, uma das características da sucá fora de casa, como já falamos no princípio, é onde raios solares ele atravessa o teto das folhagens e ele se revela dentro da sucá. Você olha para cima, né, no sentido de olhar para o teto da sucá, e você vê o céu durante o dia, a sua claridade, etc. e tal. À noite, você tem o brilho da lua, das estrelas sendo refletido dentro da sucá, e ao olhar para o teto você vai ver o céu estrelado, a lua, etc. e tal, e então você está contemplando os céus. Então a sucá, ela é uma barraca temporária, uma morada temporária. Então ela não tem os parâmetros, né, de uma casa, né? E uma das características é exatamente olhar para o teto e enxergar o céu através das frestas das folhagens, né? Você faz a sua barraca dentro de casa, você olha para o teto e você vê o quê? Eu vejo o meu forro de gesso, eu vejo o meu forro de pinos, né? Eu vejo as telhas, para quem não tem forro nenhum, né? Eu vejo as telhas, por exemplo, né? E onde que está o céu? Como que você olha para o céu através da sucá e fala, graças a ti, ó Eterno, que tu me sustenta. A minha casa, o meu barraco, a minha sucá, ela é fraca, ela é frágil, a minha tenda é fraca e frágil, mas se não fosse a tua providência, no caso específico dos judeus pelo deserto, nós não teríamos sobrevivido. E transportando isso para a nossa vida, que a nossa vida, né, a nossa alma divina habita nessa sucá, esse corpo físico que nós temos. Então todas as vezes que nós estamos olhando para cima e contemplamos os céus, nós precisamos ser agradecidos a Deus, porque esta sucá, esse corpo, esta sucá, né, fazendo uma analogia dentro da festividade de Sukkot, então essa sucá aqui, ela realmente, se não for a misericórdia de Deus, o que seria de cada um de nós? Não é verdade? O que seria de cada um de nós? Então por isso, amados, fazer a sucá dentro de casa, você pode fazer, mas não vai ter serventia nenhuma, né? Então eu vou fazer a minha sucá na garagem. Beleza. Na garagem você pode fazer. Se a sua garagem ela for descoberta e você olha para cima e só vê o céu. Aí vale. Mas a minha garagem é coberta. É a mesma coisa de dentro da casa. Não vale. Para você ver o céu, você vai ter que sair de dentro da sua casa. Para você contemplar o céu, você vai ter que sair de dentro da garagem.
então automaticamente você vai sair fora da Sukkah. E uma das regras, né, de Sukkot é nós habitarmos o maior tempo possível dentro da Sukkah. Fazer as nossas preces diárias, fazer as nossas refeições, né? E, se possível, dormir também dentro da Sukkah, né? Então, essa é a questão. Então, resumidamente, Deus quer que nós venhamos em Sukkot, Deus quer que nós venhamos olhar para a nossa Sukkah, o nosso corpo físico, o quanto que ele é fraco, é frágil, o quanto que a nossa vida, ela vai rapidamente. Por isso que nós temos a sabedoria dos céus para contar os nossos dias. Então, nesse aspecto aí, amados, o que Deus quer mostrar para nós é que se nós não confiarmos nele, nós estamos em sérios apuros, porque a nossa vida é como um sopro, é como uma fumaça, é como uma nuvem que aparece e logo desvanece. Então essa é uma das características para a nossa festividade de Sukkot, tá? Que mais aqui no momento? Sukkot, né, está conectado diretamente, né, com a colheita final do ano, né? Então não resta dúvida sobre isso daí, ok? Então vamos em frente. Amanhã teremos aí mais leituras referente a Sukkot, ok? Amanhã a gente se encontra de novo aqui em A Tarde com a Torá. Shalom, shalom. Até amanhã.